Meus irmãos amados, o tema que eu gostaria de desenvolver com os amados é o tema sobre a grande história da Bíblia. E o pastor Herbert, ele me deu uma tarefa, dever de casa, e o dever de casa que ele me deu foi ministrar o tema toda a verdade do Evangelho. Então, pensando nesse tema, eu estarei desenvolvendo esse tema em duas preleções. Uma agora de manhã, na escola bíblica, e outra à noite no culto da igreja, desenvolvendo esse tema de toda a verdade do Evangelho. E para esse primeiro tema, eu escolhi abordar com vocês um assunto que eu considero da maior relevância, que é o ensino das Escrituras Sagradas sobre a grande história da Bíblia ou a grande história da redenção. Ele está aqui no slide e está aqui também no flip chart. Então você tem aí as opções para você acompanhar sobre esse texto, né? Então, nós não vamos ler um texto base, porque nós vamos caminhar pela Escritura, tudo bem? Combinado? Então, nós vamos caminhar pela Escritura, e, na verdade, o que eu quero apresentar para os irmãos é uma caminhada nas Escrituras que abranja todos esses temas, então, da grande história da Bíblia. Eu queria que você repetisse comigo algumas palavras, né? E essas palavras, elas resumem toda a narrativa bíblica, toda a grande história que Deus está realizando, que Ele está desvendando ao longo do tempo. Então, eu queria que você repetisse comigo a palavra criação, vamos lá? Criação, queda, redenção. Quantos já ouviram essas três palavras aí? Criação, queda e redenção. Muito bem. Então, basicamente, o que nós vamos ensinar para vocês é a história da Bíblia a partir da perspectiva da criação, da queda e da redenção. Fácil, né? Então, é fácil, mas profundo, porque é a grande história da Bíblia. Então, nós vamos ver que essa história, ela abrange de Gênesis a Apocalipse, todo o canon das Escrituras, toda a revelação de Deus. E um teólogo bíblico chamado Chris Wright, um especialista em Velho Testamento, entre outros teólogos que eu coloquei de referência ali, naquele rodapé do slide, ele desenvolveu um detalhamento dessa grande narrativa da criação, queda e redenção. Até porque ele é um especialista em Velho Testamento e por essa razão ele trabalhou um pouquinho mais detalhado. E ele usou também uns símbolos para que facilitasse, fosse mnemônico para a igreja ter capacidade de memorizar e aprender. Então, é o que você tem aqui, nesse quadro aqui do flip chart, né? Criação, queda, promessa, evangelho, missão e nova criação. Tá vendo? Então, você tem aqui, ó, criação, queda, promessa, evangelho, missão e nova criação. Repita comigo aqui, criação, queda, promessa, evangelho, missão e nova criação. Amém. Então, é esse tema que nós vamos desenvolver, que está ali também, naquele slide que nós vamos avançar, da palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos orar, pedindo a Deus que mais uma vez fale conosco, que nos ilumine e que a palavra do Senhor seja ministrada a nós. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, da Tua palavra é a verdade, Tua palavra fala conosco, Tua palavra é martelo que esmiuça a penha, Tua palavra é viva e eficaz, Tua palavra, ó Deus, fala poderosamente com a igreja. Peço que o Senhor, ó Deus, use esse estudo bíblico para que nós venhamos, ó Deus, a crescer, ó Deus, na graça, no conhecimento de Jesus e em tudo, ó Deus, glorificar o Teu nome, porque Tu és bom, Tu és santo e Tu és misericordioso e amoroso, e revelaste isso em Jesus Cristo vindo ao mundo ao nosso favor. Peço a Deus que o Senhor possa também, ó Deus, falar aos corações de todos aqui e nos abençoar e edificar nessa manhã e nesse dia, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela conta histórias. E aí eu vou avançar o slide aqui, eu preciso do retorno visual ali, só para eu ver ali na tela. Obrigado, olha que beleza. Aqui meus irmãos, aqui é benção, hein?
Bênção total. Precisa maximizar para poder o slide, o pointer avançar e retroceder. Se não maximizar, ele não vai fazer a transição de um slide para o outro. Que é PDF, né? Não é PowerPoint. Maravilha. Precisa maximizar o slide na tela, não pode ficar quebrado. Porque aí, ó, a hora que eu apertar no pointer, ó, ele muda a página. Se não, vai você mesmo, tá bom? Confio em você, meu irmão. Então, vamos lá, vai para o slide seguinte, né? Eu aperto aqui e você faz, olha aí, ó, vamos fazer uma transmissão online ao vivo, tá certo? Aí é o seguinte, ó, nesse primeiro slide da grande história da redenção, nós vamos falar sobre a doutrina da criação. Doutrina da criação. Então é a que está em destaque ali, é o primeiro ponto. Essa setinha apontada para baixo, ou seja, Deus intervindo na realidade, trazendo o mundo à existência, trazendo todas as coisas, né? Nós conhecemos essa história. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia começa com essa história. Então, sobre a criação do mundo, nós podemos falar algumas coisas. Primeiro, Deus é o criador do universo, céus e terra. Ele fez os seres humanos criados à sua imagem e semelhança, fazendo com eles uma aliança que consiste num vínculo de amor e vida, também chamado de pacto das obras, né? Eu citei aí nas entrelinhas, para quem gosta de teologia bíblica, Gerhard van Groningen, né? Um vínculo de amor e vida. Então, nosso Deus, meus irmãos, Ele é o Deus criador, e a Bíblia começa contando essa belíssima história da criação. Deus é o Senhor de tudo, Deus trouxe à existência todas as coisas, do nada. Alguns teólogos disseram ex nihilo. Um rabino judeu antigo, ele disse assim, de maneira bem humorada, né? Quando não existia nada exceto Deus, Deus trouxe tudo que existe, né? A existência. Então, essa forma de expressar é para dizer que Deus é o Senhor de tudo que existe, todo o universo, as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Deus. Ele é o autor da criação, Ele é o Deus da criação. Aliás, eu ensinava esses dias atrás no Paraná, na cidade de Arapoti, um seminário sobre a doutrina do Espírito Santo, e lá nós estudamos que as 3 pessoas da Santíssima Trindade concorrem ou cooperam para a obra criadora de Deus. Deus é o criador de tudo que existe, e Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele traz tudo à existência. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu queria que nós lêssemos aí alguns textos da palavra, em voz alta, a igreja, né, para que nós sejamos edificados por aquilo que a palavra de Deus ensina sobre a doutrina da criação. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai ser o nosso ponto de partida. Eu queria que você abrisse a escritura em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bênção de Deus, para que nós possamos ler ali esse texto da palavra. Todos em uma só voz, uníssono, uma bênção, né? Então, é um texto já conhecido, nós sabemos de cor, mas é bom manusearmos a palavra de Deus. E eu, no meu caso, estou com uma Bíblia de Genebra nova, letra grande. Fica a dica aí, cultura cristã, Genebra, agora tem letra grande, aleluia, porque muitos irmãos estavam orando por isso, né? E agora eis que os meus olhos veem agora, claramente a letra, né? Então, Gênesis capítulo 1, verso 1. Então eu preciso folhear a minha, que ela ainda está naquele momento, sabe? Que as páginas estão grudadinhas, né? E um pastor que foi pastor em Cuiabá, 10 anos eu trabalhei com ele, o reverendo Edson, ele falava assim, quem encontrou, diga amém. Aí o pessoal, amém. Quem não encontrou, misericórdia. Aí misericórdia, aí tinha um outro pessoal da misericórdia. Eu que estou na misericórdia hoje, né? Porque as páginas estão grudadinhas aqui, né? Mas é muito legal. Então, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio
criou Deus os céus e a terra. Vamos de novo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante, né? Essa maneira de descrever do Gênesis de Moisés. Ele começa falando do final. Ele começa falando do final. E depois ele mostra o processo. Né? É uma maneira de narrar que primeiro ele mostra o fim, né? O resultado. Depois ele mostra como foi feito. É exatamente o que você vai ver a partir do verso 2 até o capítulo 2, nos primeiros versos. Exatamente agora ele vai começar a mostrar o processo da criação. Eu não tenho um tempo aqui muito grande para detalhar, mas eu posso adiantar para você o seguinte: Deus criou todas as coisas de maneira harmônica, perfeita e correspondente. Se você olhar no primeiro dia, Deus criou a luz, separou a luz das trevas. Se você olhar no quarto dia, ele criou os luzeiros. E ele colocou os luzeiros para presidir o dia e a noite. No segundo dia, ele criou o céu, né, que são as águas de cima, lembra disso? E ele criou as águas de baixo, que ele chamou mares. No quinto dia, ele colocou as aves no céu, né, e ele colocou os peixes nos mares. Está vendo que interessante? Então você vai percebendo que ele cria os espaços e preenche os espaços. Ele cria as realidades e cria depois a instrumentalidade dessas realidades. No terceiro dia, ele criou a terra e a vegetação. E no sexto dia, ele criou os animais e os seres humanos. Você percebe que há uma simetria? Você percebe que há uma correspondência? E aí é como se um grande delta fosse formado, e no ápice desse delta, no ponto de clímax desse delta, que é um triângulo, você tem o Shabá, o sábado, ou seja, o memorial de Deus dizendo que todo o céu e toda a terra criados devem adorar o Deus Senhor de tudo que existe. Que maravilha, meus irmãos, que bênção. Então esse é o relato bíblico sobre a criação. Deus é o criador de todas as coisas, trouxe tudo em ordem, beleza, simetria. Aliás, o texto não diz apenas isso, né? Se você olhar agora em Gênesis 1, 26 a 30, eu convido a igreja a avançar um pouquinho aí em Gênesis, no capítulo 1, verso 26 a 30, nós vamos ver que no sexto dia, né, Deus ele estabelece aliança com os seres humanos criados à sua imagem e semelhança. É interessante também que o texto diz, quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Leiam aí então, vamos ler juntos, do verso 26 a 30. Vamos lá? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Vamos ler o 31 só para não perder o embalo, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Amém? Então Deus, ele não só criou, como ele colocou a coroa da criação na humanidade. Ou seja, os homens, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus para representarem o próprio Deus criador na criação visível. Ou seja, nós fomos criados como vice-regentes ou gerentes da criação, se você assim o preferir.
E isso a teologia bíblica vai trabalhar, ensinando que Deus ele estabeleceu mandatos. Ele estabeleceu mandato na criação, ele estabeleceu mandato espiritual, relacionamento com ele, mandato social, relacionamento humano, e mandato cultural, o domínio sobre a criação. Dominar aqui não é pecaminoso, não é destrutivo ecologicamente, mas dominar aqui é conhecer profundamente e estabelecer aquilo que era o protótipo de Deus, o Éden, uma relação perfeita entre homem e ambiente e intervenção e construção e criatividade. Olha que bênção, né, meus irmãos? Então Deus ele estabeleceu um protótipo do que ele queria, das suas intenções para toda a criação, a partir da humanidade, em aliança com ele, e tudo funcionava maravilhosamente bem. Essa é a história da criação. Amém? Qual foi o problema? Que quando Deus estabelece a criação conosco, nós pecamos, não é isso? E aí nós erramos o alvo. Nossos primeiros pais, eles erram o caminho, e por errarem o caminho, nós passamos a sofrer as consequências de uma outra doutrina bíblica, dessa grande história de redenção, chamada queda. E é isso que eu quero que agora você transicione no slide seguinte. Então nós vimos a criação, né? E agora nós vamos olhar rapidamente a doutrina da queda. Então você tem aí na grande história da Bíblia, infelizmente, o relato sobre a queda. E o que a Bíblia fala sobre a queda? A Bíblia vai falar o seguinte: nossos primeiros pais, desobedecendo o pacto das obras que eu mencionei, desobedeceram o pacto das obras. E devido às consequências desse ato, a nossa natureza decaiu da santidade original, a morte entrou no mundo e os relacionamentos, lembra dos 3 pactos, dos 3 mandatos? Mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. E os relacionamentos com Deus, o próximo e o mundo foram corrompidos. E a criação foi amaldiçoada. Lembra daquela palavra? Maldita é a terra por tua causa. Né? E a criação foi amaldiçoada, sendo atingida pelo cativeiro da corrupção. Lembra de Romanos 8? Que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque ela está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, meus irmãos, porque nós tínhamos uma grande proeminência na criação, quando nós pecamos, a terra, a criação é amaldiçoada em consequência do pecado humano. E aí nós temos enchentes, nós temos epidemias, pandemias, nós temos quebra dos relacionamentos humanos, nós temos guerras e rumores de guerras, nós temos destruição em todos os níveis, né? E nós temos o avanço do conhecimento dos dons maravilhosos de Deus na criação, mas o desvio pecaminoso dessas dádivas, como o mito de Prometeu antigo, da descoberta do fogo, né? E que trouxe a destruição, ou seja, nós nos tornamos pecadores, nós erramos o alvo, nós nos tornamos trágicos, né? Como a história também da caixa de Pandora, que uma vez aberta trouxe os males ao mundo. Mas nenhuma dessas histórias míticas corresponde ao relato histórico. Deus, ele nos conta que Deus estabeleceu uma aliança com o primeiro casal humano, e esse primeiro casal humano pecou contra Deus, escolheu um caminho de autonomia em relação a Deus, e as consequências foram a destruição dos relacionamentos com Deus, o próximo e o mundo. E o salário do pecado é a morte. A morte entrou na história, a morte afetou a todos, a morte atingiu o gênero humano, a morte nos alcançou. Na verdade, ela nos alcançou porque a perseguíamos. É terrível, né? Pensar tudo isso. Então, veja só. Aí eu convido você a abrir a Escritura Sagrada em alguns textos da palavra. Vamos para Romanos 3:23. Romanos 3:23, nós temos um texto da palavra que ilustra essa realidade que nós acabamos de mencionar. Então, Romanos 3:23, vamos lá.
Muito bem. Romanos, capítulo 3, verso 23. Vamos ler todos juntos? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou? Todo mundo encontrou. Então veja só, Romanos 3, 23 diz assim, vamos ler? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O pecado atingiu quem, gente? Todos. Né? Ah, mas foi Adão que pecou. Sim, mas aí, por consequência do pecado de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A queda é um fenômeno universal. Atingiu a todos, sem exceção. Né? Então, o salário do pecado é a morte. Aliás, vamos para Romanos 6, 23. Né? Fácil de memorizar, hein? Se você quiser evangelizar, grava isso. Romanos 3, 23, Romanos 6, 23. Então, você vai lá em Romanos 6, 23. Vamos ler todos juntos? Todos que encontraram? Vamos lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Quem pecou? Todos pecaram. Então todos merecem o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos. Por isso que diz, né? Que quem crê, né, é justificado, mas quem não crê já está condenado. Essa é a ideia. Porque o pecado entrou na história humana e o salário do pecado é a morte. E o pecado e a queda significa o quê? Que todos os relacionamentos foram afetados. A queda também significa que houve uma transferência de imputação das consequências do pecado de Adão a todos os seus representantes. Como Cristo é o cabeça de uma nova aliança, Adão é o cabeça do pacto original. E como representante perfeito da humanidade, ele nos representou perfeitamente. E ao nos representar perfeitamente, o erro dele é o nosso erro. E, portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você está entendendo isso? Então, o pecado nos atingiu porque todos nós pecamos individualmente e porque nós recebemos a imputação da penalidade, da culpa de Adão, que era o representante perfeito da humanidade. Então, essa é uma doutrina caríssima na teologia reformada e que nos ajuda a entender por que Cristo é o representante de uma nova e eterna aliança. Porque nós precisamos da revelação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Agora, nós vamos para outro texto sobre a doutrina da queda, que é lá no Gênesis. Vamos ver essa história na própria Bíblia. Gênesis capítulo 3, vamos abrir lá. Gênesis capítulo 3. Verso 1. Diz assim, o texto da palavra. Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim, pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e mulher, entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste porventura da árvore que ordenei que não comesses? Então disse o homem. A resposta do homem já é da queda, né, meus irmãos? Aí começou as confusões no casamento, na vida nossa, né? Aí a resposta do homem foi a seguinte, ó: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí a pergunta é a seguinte: Adão acusou quem aí? Do pecado. De quem é a culpa do pecado de Adão para Adão? Né? Tem duas opções aí, né? Ele fala assim: a mulher que me deste. Ó Deus, é o seguinte, ó. Deus está perguntando: de quem é a culpa, Adão? Ó, Adão, eu estou numa dúvida séria aí, Senhor. Ou foi a mulher ou foi o Senhor mesmo. O Senhor decide aí. É mais ou menos isso. O que mostra que a queda já fez o efeito. Nossos raciocínios são obscurecidos, deturpados e pecaminosos. Temos dificuldade de aceitar a nossa própria culpa. Não reconhecemos os nossos pecados. Criamos generalizações e racionalizações. E aí já começou a ter problema, não é, gente? Problema muito sério. Problema que o homem não é capaz de resolver sozinho. E isso a gente entende claramente. E aí, vamos lá. Eu gosto de perguntar isso. Então, mas o mais grave das acusações não é nem ele acusar a mulher, ele já está pondo o casamento a perder. Mas o mais grave dele é que ele também acusa a Deus, né? Ele acusa a Deus. Adão. O único cara que ele não acusa, quem é? Adão. Esse é gente boa toda a vida. Interessante, né? Aí, e Deus dá corda, né, meus irmãos? É interessante, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Deus vai lá na mulher e pergunta: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Aí, eu creio, meus irmãos, aqui eu estou pecando, tá? Ninguém disse, mas eu creio que Eva nessa hora chorou. Ela chorou. Por exemplo, assim: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: né? A serpente me enganou e eu comi. Tadinha dela. Ela se vitimiza. Ela é frágil. Coitada dela. É interessante que para Eva a culpa não é de Eva, né? É igualzinho a Adão, né? Outra coisa engraçada, né? É que Adão é hipercalvinista e a Eva é neopentecostal. Né? Porque Adão, ele acha que Deus é que é culpado. E Eva é neopentecostal, ela acha que é tudo o diabo. Tropeçou, falou: o diabo da pedra, pastor. O diabo da pedra, eu tropecei e caí. É interessante. Mas aqui, na doutrina da queda, nós aprendemos da responsabilidade humana. Concorda comigo? Não era o caminho mais natural, mais fácil dizer a Deus: pequei, Senhor. Pequei contra o céu e diante de ti. Mas não. Nós nos endurecemos no nosso pecado, nos tornamos arrogantes e ainda acusamos, atiramos a nossa metralhadora existencial para todo lado. A culpa é dos outros, dos males do mundo. Interessante, né? Aí, meus irmãos, a morte já entrou nos relacionamentos com Deus, com o próximo e com o mundo. E nós já começamos a procurar desculpas e fuga da verdade. Inclusive, estávamos escondidos, tentando esconder a nossa nudez. Não é isso que diz o relato? Então, meus irmãos, a queda é isso. A queda é essa entrada do pecado no mundo, destruindo, corrompendo, afetando os relacionamentos humanos. O que, na linguagem de Calvino, vai ser chamado de depravação total. Quando Calvino fala depravação total,
e os reformados, eles não estão dizendo que uma pessoa é tão má quanto ela poderia ser. Não é isso. É que todas as faculdades humanas foram atingidas pelo pecado. Entende isso? Então, não é uma parte ou outra, é todas as faculdades humanas atingidas pelo pecado. O pecado, meus irmãos, é a má notícia, porque o salário do pecado é a morte. A má notícia está espalhada no mundo, quer o evangelho tenha chegado ou não, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, e nós tínhamos uma revelação chamada revelação geral, dada na criação, uma aliança original, e a partir dela nós temos o suficiente para adorar a Deus e confessá-lo. No entanto, nossos primeiros pais pecaram, e por isso, por justa aplicação da ira de Deus, ele tem a prerrogativa de punir de maneira efetiva o homem, e o salário do pecado é a morte. Se tivesse Deus terminado a história assim, nossa história acabaria, não é isso? Mas Deus, na sua misericórdia, ele desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo, ele já tinha estabelecido o plano chamado Pacto da Redenção, para a redenção da humanidade. Glória a Deus por isso. E ele já tinha estabelecido Cristo como Supremo Redentor. E ele já tinha estabelecido os meios de livramento do homem. Só para você ter um gostinho, não tenho tempo de desenvolver, ali no próprio Éden, Deus ele já faz o primeiro sacrifício de sangue para cobrir a nudez de Adão e Eva, e ali ele derrama o sangue numa pré-figuração daquilo que viria a ser o sacrifício vicário de Cristo. Não há remissão de pecados com folhas de figueira, só há remissão de pecados com derramamento de sangue. E aquele que vai derramar o sangue por nós, ele derramou de uma vez por todas, e ele é o autor da nossa redenção. Então veja que coisa fantástica. Mas Deus já está nos ensinando essas coisas. No hebraico existe um jogo de palavras que não aparece claramente no português. A palavra pecado e a palavra nudez são palavras de mesma raiz e proximidade linguística. A ideia de cobrir o pecado e a ideia de cobrir a nudez e a ideia de justificar os pecados tem uma proximidade também linguística. A ideia de que quando Deus cobre a nudez, ele está justificando os pecados. Então essa é uma ideia que aparece na Escritura. O Gênesis 3,15 apresenta o chamado proto-evangelho, em que uma promessa é feita de que um descendente de Eva seria enviado para pisar na cabeça da serpente, mas que seria mortalmente ferido. Isso é o proto-evangelho, porque anuncia Jesus Cristo, que vai morrer pelos nossos pecados, mas ele também derrotará definitivamente o diabo e todos os seus intentos malignos de destruição da criação de Deus. Glória a Deus, né, meus irmãos? Está vendo que história maravilhosa? Que história maravilhosa. Mas é uma história que tem uma página triste. Umas páginas tristes. Uma vez eu era aluno do IBA. Eu era um jovenzinho. Estudava no IBA, mais de 20 anos atrás. E quando eu fui estudar no IBA, eu entendi o que foi a queda. Aquela expressão, maldita é a terra por tua causa. Meus irmãos, quando eu entendi isso, eu voltei à noite para casa, voltava a pé para casa, voltei à noite andando para casa, aí eu vi casa de prostituição no caminho, olhava para casa de prostituição e falava, Senhor, nos perdoe. Aí eu passava pela rua, via pessoas em situação de rua, falava, Senhor, misericórdia. Né? E aí eu lembrei daquela parte que Deus diz, maldita é a terra por tua causa. E aí eu vi um cachorrinho perebento, meus irmãos, sem pelo, feio, é uma espécie de caramelo destruído, assim, né? Andando na rua, olhei para ele, olhei para o cachorro, ele olhou para mim, é como se ele olhasse para mim e dissesse, tudo culpa sua. Né? E eu pedi perdão a Deus, falei, Senhor, é culpa nossa, maldita é a terra por tua causa. Sabe, de repente meus olhos se abriram, não para o pecado, como lá atrás, mas meus olhos se abriram para a consequência do pecado, lá na frente, e aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós, porque a morte entrou em todos os lugares, a morte atingiu tudo, a morte atingiu a nossa psicologia, a morte atingiu os nossos relacionamentos, a morte atingiu a criação, a morte atingiu a mim e a você, a morte atingiu todos os lugares, Senhor, e é tudo culpa nossa, perdoe-nos. Essa é a história da queda, meus irmãos. Um doutor, Emil Brunner, numa das suas obras de teologia no século XX,
Homem em Revolta, ele diz uma frase que eu acho sensacional. Ele diz o seguinte, que a doutrina da queda e do pecado é a única doutrina que não precisa de comprovação bíblica, basta ter comprovação empírica na sociedade. Pronto, você consegue mostrar a doutrina da queda. Todo lado ela está lá. Em outras palavras, o salário do pecado é a morte. E é exatamente isso que a Escritura nos ensina. Mas Deus não nos deixou na nossa situação de pecado e miséria. Outra coisa que eu poderia dizer nesse ponto aqui da aula é que Deus ele plantou 2 árvores no meio do jardim, que segundo Palmer Robertson são sacramentos do pacto da aliança de Deus com os homens. E aí ele planta 2 árvores no meio do jardim. A árvore da vida, né? E diz o seguinte, quem come do fruto da árvore da vida vai o quê? Viver para sempre. Aí ele planta uma árvore do lado, chamada árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E ele diz, não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. No original, morrendo morrerás. Vai morrer mesmo. Morte física, espiritual, em todos os níveis. Poluição e morte do homem, segundo Francis Schaeffer. E aí o que acontece? Fosse um desenho animado, eu penso às vezes como desenho animado, tem um pensamento às vezes meio diferentão. Aí se fosse um desenho animado, eu imagino um desenho animado com as 2 árvores plantadas no meio do jardim. Uma árvore está com uma placa dizendo assim, piscando, que elas piscam, né? Dizendo, coma por favor. Né? E a outra está dizendo o quê? Não coma, proibido, morte, caveira, né? Aquelas ossos cruzados, um crânio. Não faça isso. Radioativo, perigo. Né? Aí Deus ainda dá a dica. Comerás livremente de todas as árvores do jardim. Quer dizer, podia comer de qual fruto? Da árvore da... E quem comesse dele, de acordo com o texto, ia viver para sempre. Depois tem uma história de que ela prefigura Jesus Cristo, tudo bem? Mas vamos lá. E aí, o que nós escolhemos? Aqui está escrito, não coma, não pode, não vá. Né? É triste essa história, meus irmãos, é triste essa história. E mais do que isso, é a nossa história. É a nossa história. Um teólogo medieval chamado Anselmo, ele coloca isso de uma maneira gráfica numa oração. Na oração ele literalmente está bronqueado com Adão. Ele começa a acusar Adão. É mais ou menos, usando uma paráfrase de hoje, Adão, seu miserável. Né? Mais ou menos isso. Né? Ele não fala isso, ele fala com palavras muito bonitas, teológicas. Mas o que ele está falando é assim, Adão, como fizeste isso, Adão? Você comia o pão do céu, nós comemos o pão da dor. Né? Bonito isso, né? Adão, você era belo, você era próspero, você tinha tudo em suas mãos, você andava de cabeça erguida e olhava para o sol da justiça. E nós, Adão, por causa dos pecados cometidos, né? Nós andamos encurvados, nós andamos olhando para o chão, nós nunca contemplamos a luz. Adão, seu miserável. Né? Mais ou menos isso que ele está falando. Exatamente. Mas aí ele está fazendo isso, aparentemente. Mas aí, gente, Anselmo é um dos melhores teólogos da Idade Média, e ele é um dos grandes contribuintes da teologia reformada depois. E aí, só que aí o Anselmo, ele vira a chave na oração, ele fala, Senhor, mas todos nós somos Adão, todos nós faríamos o que Adão fez, todos nós estamos juntos no ato de Adão. Entendeu a ideia? Mas mesmo que não, todos nós pecamos depois, por consequência. Mas o que eu estou querendo dizer é que Adão foi o seu representante perfeito. Não dá para você acusar Adão e Eva e depois esquecer que eles foram perfeitamente escolhidos por Deus para representar você perfeitamente. É diferente da gente escolher um representante num congresso e aí ele pode nos representar mal ou bem. Deus escolheu um representante perfeito da humanidade
e esse representante nos representou. Isso que é duro, né? Então, maldita é a terra por tua causa. Essa é a história, meus irmãos. Agora, vamos lá. Vamos para frente. Vamos para frente. Então, nós falamos da criação. Deus criou todas as coisas maravilhosamente, com o propósito do louvor da sua glória. Estabeleceu aliança com os homens, não é isso? Ele nos deu todos os meios necessários para glorificá-lo. Nós optamos pelo pecado, a morte, né? E aí nós decaímos da santidade original, passamos a sofrer as consequências do pecado, e a criação foi atingida pelo pecado. Essa é a história. Aí vem agora o seguinte: criação, queda, promessa. Repita comigo: promessa. Promessa. E essa é a dica para mudar o slide. Promessa. E aí na promessa, você tem o seguinte: Deus ele faz uma promessa já lá no Éden, já lá na queda, que é o Gênesis 3,15 que eu mencionei, de que ele vai corrigir isso. Ele vai corrigir isso, né? E mais à frente a gente fica sabendo que desde os tempos eternos ele já tem isso em mente. Tá bom? Deus fez uma promessa de redenção. Esta promessa consiste no anúncio de que um descendente de Eva, Gênesis 3,15, da linhagem de Sem, da nação de Israel, da tribo de Judá. Você está vendo que é progressivo o que eu estou falando? Né? Descendente de Eva, muita gente pode ser descendente de Eva, né? Todos nós. Aí depois, descendente de Eva, de Sem, da linhagem de Sem, lá dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, lembra disso? Aí depois, da nação de Israel, ou seja, não é qualquer semita, é um semita do descendente de Éber, da origem do povo hebreu, da onde vai sair Abraão, né? Da tribo de Judá, também não é qualquer judeu, é um judeu descendente da tribo de Judá. Tá vendo? E aí a revelação vai afunilando. Da dinastia de Davi, não é qualquer descendente de Judá, é da tribo, né, da linhagem de Davi, da família real de Davi, né? Nasceria como Redentor e Messias esperado, para derrotar o mal e ser uma bênção para todas as nações e famílias da terra. Amém? Quem é esse que se encaixa nesse currículo que eu descrevi? Quem é o único que se encaixa? Jesus. Glória a Deus por isso. E Deus ele foi revelando o seu propósito coerente, consistente e afunilando essa história até que se materializou no tempo e na história, dividiu a história, Jesus Cristo se encarnou. E não só se encarnou, ele veio entre nós, ele viveu entre nós, ele nos ensinou, ele realizou milagres, ele anunciou o reino, ele deu vista aos cegos, ele ressuscitou os mortos, né? Ele curou os leprosos, ele pregou aos gentios e aos judeus, ele trouxe de volta os samaritanos à comunhão com Deus, coisa que nem os profetas do Velho Testamento conseguiram, e ele ressuscitou dentre os mortos, porque o seu sacrifício foi aceito por Deus Pai. E ele ascendeu à direita de Deus Pai, na majestade das alturas. E ele de lá intercede por nós. E ele instituiu a igreja, que é a cabeça, que é o corpo, do qual ele é o cabeça. E ele voltará com poder e glória. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Jesus Cristo, o nosso Rei, Senhor, Redentor, Salvador. Ele é o grande protagonista da história. Então, no Velho Testamento, nós temos a promessa de que ele virá, né? Velho Testamento, você tem a promessa de que ele virá. Tudo bem? E no Novo Testamento? No Novo Testamento, você tem o cumprimento da sua vinda. Olha que fantástico, né? Velho Testamento, a promessa de que ele virá. Novo Testamento, o cumprimento da sua vinda. Hebreus, capítulo 11, diz 1 e 2, diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que
se esperam. Ou seja, é uma fé do Velho Testamento olhando para a promessa no futuro. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a fé nossa da igreja olhando para o passado, o que Deus realizou. Glória a Deus. Então Deus, Ele prometeu e Ele cumpriu. Ele traz a redenção. Abram aí em Gênesis 3,15, todos, abram em Gênesis 3,15, porque é legal nós lermos essa promessa. Tem tanto texto aqui, meus irmãos, eu vou deixar para vocês o slide, tá? O slide está com a igreja, porque tem tantas passagens, eu creio que não haverá tempo hábil. Eu devo ter mais uns 15 minutos, não é isso? Para eu falar e olhe lá, né? Quanto tempo eu tenho? Agora é 10h15, né? Eu tenho 15 minutos, então eu não vou ler todos os textos. Então vamos ficar só com Gênesis 3,15, mas eu quero que você saiba, essa história é maravilhosa. Essa história é maravilhosa. Então Gênesis 3,15, a igreja achou? Todos que encontraram aí, digam amém. Então leiam bem forte aí, por favor. Amém. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, singular. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que já é a promessa do Messias. Por quê? Porque usa o singular, não é qualquer descendente de Eva, é o descendente de Eva. Vai ter um descendente de Eva que vai cumprir os pré-requisitos de Deus e ele vai realizar esta promessa. Então ele virá e ele vai ser mortalmente ferido. Cobra, quando ataca traiçoeiramente, não é isso? E morde ali o calcanhar. A ideia é de ser uma ferida mortal. Mas ele vai pisar. Como é que mata a cobra, gente? Pau na? Por que não é sábio tentar matar a cobra batendo no corpo dela? Que ela continua, é terrível. Ela continua atacando, viva, quebrada a coluna, mas ela, se der bobeira, ela te morde ainda. Então, a ideia é que, o que significa então que o descendente de Eva vai pisar na cabeça da serpente? A ideia é que ele vai destruir definitivamente o diabo e todos os seus intentos, né? Não é aniquilacionismo não, tá? É a ideia de derrota total. Ele vai ser plenamente derrotado e neutralizado. E a ideia também é a seguinte: mas o Messias, o descendente de Eva, ele vai morrer. Ele é um herói que morre por aqueles que ele salva. Faz sentido isso? E aí a ideia é que a cobra, quando morde alguém, ela fere mortalmente, não é isso? Então a ideia é que ele vai morrer por isso. Faz sentido ou não? Total. E descreve quem? Jesus. Jesus é aquele que deu a vida por nós e ele derrotou definitivamente as obras do diabo e a rebelião cósmica contra Deus. Então, essa promessa, ela afunila. Você tem a promessa que Deus faz a Noé, depois a promessa que ele faz a Sem, da descendência de Sem, depois você tem a promessa que é feita a Abraão e a sua descendência, depois a promessa de que não é de Ismael, mas vai vir de Isaac essa promessa, depois você tem um detalhamento de que não é de todas as tribos, mas da tribo de Judá, e por fim há uma chamada para a dinastia de Davi, uma atenção, e de repente Deus cumpre sua promessa por volta do ano 4 a 6 antes de Cristo, que é a época em que Jesus nasceu em Belém. Cumprindo-se a palavra de Deus. Que coisa fantástica, né? Essa é a história da redenção. A minha história e a sua história estão ligados a essa promessa. Muito bem. Nós temos também o próximo ponto, que é o Evangelho. Repita comigo, Evangelho. Vamos lá? Evangelho. E aí no Evangelho nós temos o seguinte: Jesus é o Salvador e Messias esperado. Ele é o Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo vivo que se encarnou para a nossa redenção. Por sua morte substitutiva e obediência perfeita, temos a justificação e o perdão dos nossos pecados.
A sua morte, ressurreição e ascensão comprovam que o sacrifício foi aceito e a redenção consumada, que é a aliança da graça. Todo aquele que nele crê será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que coisa fantástica. Né? Então eu quero que vocês abram um texto muito difícil para expressar tudo isso de maneira rápida, que eu tenho menos de 15 minutos. João 3,16, um texto difícil, né? Você quase não ouviu na igreja. Vamos lá, João 3,16. Abram aí. Quantos estão gostando de ouvir essa história aí? Essa história é boa ou não? Ela é boa, hein? O que diz João 3,16? Leiam todos juntos aí. E aí, como que a gente fala quando decora o versículo? João 3,16. É maravilha. Né? Aí o que acontece? Nós temos aqui, meus irmãos, um texto denso, profundo, e que a igreja memoriza, glória a Deus por isso, mas que precisa ser compreendido. A obra de Cristo, ela é consumada no seu sacrifício vicário e também na sua obediência perfeita. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Por que você não morre? Porque alguém morreu no seu lugar. Quem morreu no seu lugar? Sacrifício vicário, substitutivo e perfeito, Jesus Cristo. Não é isso? Ele morreu no nosso lugar como representante da nova e eterna aliança. Mas ele não só morreu no meu lugar, né, para que eu não perecesse eternamente, que é a consequência da queda. Lembra da queda? A consequência da queda é a morte. Então, para que eu não tivesse a morte eterna, Cristo morreu no meu lugar. Ele pagou a conta como representante da nova e eterna aliança. Então, onde Adão me representou e me conduziu à morte, Cristo agora nos representa e nos conduz à vida. Isso é o sacrifício vicário. Isso é a ideia da substituição penal. Isso é a ideia de que Cristo morreu nos nossos lugares. Isso, no nosso lugar. Nossos lugares, não, nosso lugar, perdão. Fiquei empolgado. Aí, corta isso na edição. Agora você tem uma outra questão importante. Uma outra questão que eu considero da maior relevância é a seguinte. Tudo isso explica porque você não vai para o inferno. Mas não te dá, de modo algum, possibilidade de ir para o céu. Entendeu o que eu quero dizer? Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja só, para não perecer, o que Cristo faz? Ele morre no meu e no seu lugar. Né? Sacrifício vicário. Mas lá na aliança das obras, na aliança do Éden, Deus ele deu vida e morte baseado na obediência ou desobediência. Então, como nós desobedecemos, o salário do pecado é a morte. Não é isso? Mas nós ainda não obedecemos plenamente, de maneira perfeita e santa. E Deus não exige nada menos do que a perfeição. Ainda ficamos numa situação complicada. Entendeu agora? Então, existe um outro aspecto da obra de Cristo, da única obra de Cristo, por favor, não estou dividindo a obra de Cristo, é apenas uma didática para vocês aqui. Há um outro aspecto desta obra de Cristo, vicária, que é o seguinte: é a sua obediência ativa. Entendeu agora? Então, Jesus, ele obedece a Deus em todas as prerrogativas que ele havia estabelecido para a humanidade. Entendeu agora? Ele precisa cumprir toda a lei no nosso lugar. Ele precisa obedecer o Pai. Ele precisa ser tentado, como Adão e Eva foram, por Satanás. E ele precisa ser vitorioso, o herói, o vencedor. É interessante que os nossos primeiros pais estavam num jardim, foram tentados pelo diabo e eles tornaram a sua vida desértica. Não é isso? O nosso Redentor, ele foi tentado no deserto.
né? Pelo diabo. Ele venceu a tentação e ele abriu as portas do jardim para mim e para você. Não sei se você entende isso. Então, era necessário que ele não apenas morresse na cruz pelos nossos pecados, mas que ele obedecesse todas as coisas que o Pai deu lá na aliança das obras. Onde Adão falhou, Cristo venceu. Aonde Adão caiu, Cristo foi fiel. Aonde Adão não teve vitória, Cristo teve a vitória por nós. E é por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Tremendo pensar isso, não é? Essa é a história da minha redenção e da sua redenção. Ou seja, Cristo, ele cumpre a lei, ele cumpre os mandamentos, ele cumpre as prerrogativas da aliança, do pacto das obras, da aliança e na aliança da graça, ele representa todos aqueles que pela fé depositam a confiança na promessa de Deus, de que ele faria isso. E isso é tremendo. E o que Deus exige de nós? Arrependimento e fé. E se nós estamos arrependidos, vamos nos santificar. Também não é uma obra humana, é a obra do Espírito Santo em nós. Mas essa obra será feita para a honra e glória do nome do Senhor. Então, olha que coisa tremenda. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia de que uma humanidade que estava morta nos seus delitos e pecados, através de Cristo, o herói da nossa redenção, obteve a vida e a vida eterna. Quem gosta de filme de ação, filme da chamada Jornada do Herói, não existe herói maior do que o autor da nossa redenção. Não existe herói maior do que o autor da nossa redenção. E aí nós temos a missão. Repita comigo, missão. Vamos lá? Missão. E a missão diz o seguinte: a igreja é chamada para ser testemunha de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, entre todas as nações da terra, para a glória de Deus Pai. Ela é convocada para envolver-se na missão de Deus, Missio Dei, através do testemunho integral do Evangelho de Cristo, fé, esperança e amor. O fundamento da igreja é o próprio Cristo. Ela é o seu corpo e ele é o seu cabeça, rei e senhor. E aí, como temos pouco tempo, Atos 1:8. Vamos lá? Atos 1:8, outro texto que nós conhecemos bem. O texto da palavra vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Então nós temos aqui o seguinte: a promessa da redenção foi feita, a promessa da redenção foi cumprida, foi realizada. Cristo se encarnou, venceu a morte, e agora o anúncio da redenção é feito. Você percebe? A promessa da redenção, a consumação da redenção, o anúncio da redenção. O anúncio da redenção é a missão, é o testemunho da igreja entre todos os povos, tribos, línguas e nações, é para que Cristo seja conhecido entre todos, para que Deus seja glorificado, para que a glória de Deus se manifeste, para que os filhos de Deus sejam revelados, os eleitos de Deus sejam conhecidos, para que o reino de Deus se dilate e a glória do Senhor encha a terra como as águas cobrem o mar. Essa é a imagem que nós temos sobre a missão. E a parte boa é que a missão, ela é de Deus, não é nossa. Por esta razão eu fico bastante motivado que ela vai se cumprir. Porque a missão não é nossa, é de Deus. Nós participamos da Missio Dei, mas a missão é de Deus. Deus é o autor da missão, Deus é o foco da missão, Deus é o autor e consumador da fé, Deus, ele é o Senhor da igreja, ele se sacrificou por ela, ele enviou o seu Filho, ele derramou o Espírito e capacita as pessoas, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí você vai falar: então Deus está fazendo tudo, por que ele me chamou? Porque nós somos convidados a testemunhar desse Deus que nos alcançou, nos salvou, nos redimiu. Porque nós somos chamados a fazer como meu sobrinho Felipe na mudança lá de casa. Na época que meu pai estava mudando de casa, meu sobrinho, que hoje é um homem adulto, mas na época ele era um garotinho de 7 anos, ele estava participando da mudança. Aí eu lembro que estava eu e meus irmãos fazendo a mudança de casa. E aí nós levávamos as coisas pesadas. Felipe ficava agoniado, ele ia para um lado, meus irmãos, ele ia para o outro,
ele atravessava a rua do caminhão, baú, ele voltava do outro lado da rua, e aí no fim eu percebi que o Felipe estava precisando participar daquilo ali. Né? E aí eu falei, Felipe, eu tenho uma tarefa para você, você precisa ver a alegria dele. Essa alegria dele. Aí ele falou, é mesmo? A mudança? Estava olhando a mudança para lá, para cá. Aí eu peguei e falei assim, olha, nós temos uma sacola de parafusos ali, né? E nós precisamos que alguém leve. Eu pensei que só você podia levar a sacola de parafuso. Aí você precisa ver, gente. Ele pegou a sacola de parafuso, fez assim, ó, ergueu assim e saiu com o rosto assim, um sorriso, né? Levou a sacola de parafuso, atravessou a rua, né? E deixou, onde eu deixo a sacola de parafuso? Perguntando o pessoal, né? E aí ele levou a sacola de parafuso e tudo. Aí eu pergunto para você, qual é a importância de levar a sacola de parafuso no contexto da mudança toda? Aí você vai dizer, nenhuma, quase zero. Aí eu vou responder para você, depende, pergunta para o Felipe. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, meus irmãos, a missão é de Deus. Os anjos, diz a palavra, eles anelavam fazer essa tarefa. Você acha que quem ia fazer melhor, você ou o anjo? O anjo não precisa de data show, meu irmão. Entendeu? E aí o que acontece? Nós fomos escolhidos para testemunhar, para anunciar a palavra. Houve um processo da inspiração das Escrituras. Houve um treinamento de Jesus aos seus discípulos. Houve o ensinamento do Novo Testamento. Houve a palavra de Deus no Velho Testamento que foi escrita para nós, sobre quem os últimos dias são chegados. Houve todo o investimento para que nós tivéssemos o privilégio. A palavra não é responsabilidade, é privilégio de participar dessa grande história, como testemunha do que Deus fez por nós. Ou seja, a questão não é quem faz a obra é Deus, mas Ele deixou você participar em algum nível. Dizendo, Jesus é o Senhor, Jesus me salvou, Jesus me alcançou, Jesus entrou na história da minha vida. Nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus. Amém? E aí nós temos então a missão, né? E a certeza da missão a certeza da missão é o próprio Deus, tá? A certeza da missão é o próprio Deus, a garantia é Ele, e Ele ainda diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora vamos lá para o último ponto, que o nosso tempo já esgotou, tem crianças chegando com lindos desenhos que fizeram. Então, a grande história da Bíblia termina com a nova criação. E a nova criação diz o seguinte, Deus vai pôr fim à presente ordem, inaugurando o estado eterno, ou seja, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Cristo voltará com poder e glória, punindo e erradicando o pecado. Detalhe, ele punindo e erradicando o pecado. Ele vai erradicar o pecado, mas ele vai punir os ímpios para sempre. Não é aniquilacionismo. Redimindo toda a criação. Com o apóstolo Pedro, podemos dizer, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, essa história da redenção, ela mostra a criação e ela termina com a nova criação. A nova criação nada mais é do que a criação que Deus fez, que Ele disse que era boa, muito boa, sendo restaurada e superada. Ou seja, a nova e eterna criação é novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, aonde todo o pecado estará erradicado, aonde a glória do Senhor vai brilhar, aonde Deus será visto pela face de Cristo, e aonde nós teremos um corpo semelhante da sua vinda. Ou seja, meus irmãos, nós vamos viver em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. De acordo com Romanos capítulo 8, o cativeiro da corrupção,
do pecado que atingiu o próprio universo, a própria criação vai ser desfeito. A criação vai ser liberta da sua deterioração, da sua morte, da sua entropia, da sua destruição. E nós veremos uma criação brilhando o brilho da glória de Deus, refletindo a glória do Senhor, e nós vamos habitar como aqueles que foram chamados a ser a imagem e semelhança de Deus, e nós seremos governados por Cristo, que estará para sempre conosco, que assumiu um corpo conosco, e estará para sempre vinculado à humanidade, mas uma humanidade redimida, glorificada, como uma noiva perfeita, que foi entregue sem rúgula ou marca, que é a igreja do Senhor, e essa igreja foi chamada para estar com Cristo para sempre. Não precisa do sol nem da lua. O mar já não existe. O mar ali representa o caos entre os povos. E existe cura para todas as nações, porque a árvore da vida, ela está lá, com fruto que todos podem comer. A ideia é que nós vamos viver todas as promessas de Deus, todas as realidades que Ele tem, e o propósito dEle vai se manifestar. No final, nós compreenderemos o início. No final, nós compreenderemos a tragédia. No final, nós compreenderemos a missão. No final, nós veremos que a promessa foi cumprida. No final, nós veremos que o herói da nossa redenção se manifestou. No final, nós veremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que é a grande história da redenção. Último slide. Penúltimo, né? Penúltimo slide. Aonde a minha história se encaixa nessa grande história da redenção? A vida humana é feita de histórias individuais, particulares. Todos nós temos a nossa história. Cada um de nós com a sua história. Um dia foi alcançado pelo Evangelho. Um dia o Evangelho da graça alcançou nossa família. Um dia o Cristo da glória, o Cristo que foi o servo sofredor, o Cristo que é o Senhor da igreja, Ele passou a ser o Senhor da minha vida, da vida de alguém da minha casa, da minha família, e a partir disso para mais pessoas. Um dia o Evangelho entrou na nossa história particular de vida, e Deus mostrou que estava tudo conectado, estava tudo interligado. Aliás, todos os povos da terra falarão isso. Deus estava nos reconciliando com Ele. Todas as nações da terra falarão isso. Deus estava nos reconciliando com Ele. Todas as línguas da terra falarão isso. Deus estava se reconciliando conosco. E mais, todas as famílias da terra dirão: Deus estava reconciliando a nossa família com Cristo. E todos os eleitos de Deus dirão: Deus estava reconciliando a minha vida com Cristo. Nós somos chamados a ser testemunha de Jesus. A nossa história de vida se encaixa nessa história de redenção. Que tal você contar essa história para as pessoas? Porque essa história merece ser contada. Ela é a história da minha vida, da sua vida. Ela é a história da redenção. Ela é a história da Bíblia Sagrada. Deus nos abençoe. Que Deus fale conosco. Que Deus abençoe a igreja. E que nós possamos nos alegrar com Deus que é o autor da nossa salvação. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui, louvar o nome do Senhor e pedir que Deus esteja abençoando a vida dos nossos irmãos amados em Cristo Jesus. Deus amado, nós estamos diante do Senhor e da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, Tua Palavra fala conosco, Tua Palavra nos ensina, e agora, ó Deus, aplica a Tua Palavra às necessidades do Teu povo. Fala conosco e nos ensina, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.